Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, é uma honra ter vocês aqui comigo. Meu nome é Daniel D'Andrea e este é o Pegando no Pé. Eu preparei, queridos, para vocês um vídeo muito especial que vai te ajudar a entender com muito mais clareza essa farsa de pandemia, assassina, que a todo custo esses caras querem que a gente acredite. O esforço deles é uma coisa incrível para enfiar nas nossas cabeças. Então eu preparei para você uma notícia que saiu aqui na Itália ontem e que corrobora com outra que saiu na Alemanha semana passada, que você já deve ter visto nas redes sociais. Por se tratar de praticamente a mesma coisa, eu decidi fazer dois vídeos num só. No mês passado, na Alemanha, uma junta médica, e muita gente já publicou por aí esse material nas plataformas online, professores universitários, cientistas, médicos em geral, fizeram um documento intitulado Análise de Gestão de Crises e emitiram um à imprensa e outro ao governo, criticando e fazendo acusações gravíssimas, como, por exemplo, chamar o governo de os maiores produtores de fake news do país. Entre outras acusações, que eu coloquei algumas aqui bem rapidinho. Número 1, o governo afirmar diariamente sobre a alta periculosidade de um vírus, mesmo contra os dados oficiais e seus contextos em que estão inseridos de modo a causar medo na população. 2, o perigo representado pelo vírus não é maior do que outros 150 em circulação pelo país. 3, as pessoas que estariam morrendo pelo vírus, escute isso, na verdade, estariam morrendo porque estão muito doentes e que não suportariam qualquer outra doença. Jesus, isso aqui é médico dizendo, são médicos, não sou eu que estou dizendo, não é nem ninguém, são os médicos. Seriam pessoas, portanto, que já morreriam esse ano. 4. No surto de gripe de 2017-2018, morreram em 3 meses 25.100 alemães e por cavalo de Troia 19, em 5 meses, ainda não morreram 9.000. No mundo morreram em 2017 e 2018, né, no frio de 2017 e 2018, 1,5 milhão pelo surto de gripe. E até agora, no mesmo período, morreram 250 mil. Esses números são da época em que a matéria foi feita. Comparando os 3 meses de gripe, do surto de gripe, e os 3 meses dessa pandemia de Todoido 19. 52 mil cirurgias somente de câncer deixaram de ser feitas no país, lá na Alemanha, que na Itália também foi um número exorbitante, que o governo não fala nem sobre tortura, por ter sido dado a atenção total ao cavalo de Troia 19, e por isso causará, escute isso, entre 5 e 12 mil mortes devido a essa política. 6. As medidas adotadas contra o cavalo de Troia foram drásticas ao ponto de elas terem sido piores e mais letais do que o próprio vírus. Meu Deus do céu, isso é muito grave. E para terminar, a pesquisa dos médicos diz que em alguns anos poderemos chegar a 125 mil mortes no total, devido às leis de contenção que causaram alcoolismo, psicose, transtornos psíquicos, depressão, estupros, maus tratos e a lista vai. Por terem mantido fechados tanta gente por tanto tempo dentro de casa. Vou colocar todos esses números para você depois no link da descrição, ok? Não se preocupe. Vamos falar agora sobre a notícia que saiu aqui na Itália ontem, dia 6, hoje é dia 7 de junho, que é exatamente sobre a mesma coisa, o mesmo assunto que repercutiu bastante também por aqui, lá na Alemanha, repercutiu por uma semana, o governo conseguiu abafar o negócio. Aqui repercutiu também alguma coisa, ainda está repercutindo e eu acho que ainda vai dar pano para manga. Foi lançado, escute isso, preste atenção, é inacreditável, foi lançado há 2 dias o aplicativo de imunização, como eles chamam, ou aplicativo de controle social. Acreditem ou não, em 24 horas houve 500 mil downloads desse aplicativo. No entanto, por aqui esse assunto continua sendo discutido e não para de criar polêmica e muita controvérsia. Depois de meses de debate e polêmicas por causa dos riscos que muitos veem sobre a proteção da privacidade, dos cerceamentos das liberdades individuais, no final o aplicativo pela imunização acabou por ser lançado com 500 mil instalações em menos de 24 horas. A matéria questiona o quanto poderá ser eficaz esse método de controle e suas reais intenções. Para que funcione bem, continua a matéria, deve haver adesão em massa de pelo menos 60% da população, ou seja,
todos os economicamente ativos de 18 a 60 anos. O inspetor de saúde para a emergência sanitária, Domênico Arcuri, foi sucinto quando disse que o aplicativo tiraria um pouco, e eu ponho aqui entre muitas aspas esse pouco, a liberdade dos cidadãos, dando a entender que as medidas de contenção foram ligeiramente suavizadas. Mesmo assim, a adesão foi em massa no primeiro dia, apesar de o ceticismo parecer alto por aqui, continua a matéria dizendo. Isso, digo eu, já não a matéria, nos faz entender essa palhaçada toda que o medo de morrer ou de passar o vírus a outrem tem sido maior do que os riscos de pôr a sua própria liberdade em jogo ou do sentimento de ser controlado. O agravante dessa história toda é que a comunidade científica tem declarado que o vírus praticamente desapareceu, diz a matéria, e entre aspas aqui, eu abro aspas, diz assim, é mais fácil ganhar na loteria do que morrer desse vírus hoje na Itália. Palavras do professor Alberto Zangrillo. É uma piada isso. Uma junta composta por 7 médicos, dentre eles o Dr. Pasquale Bacco, no fim. Aí tocou o celular, eu vou ter que parar. Putz. Pronto? Uma junta composta por 7 médicos, dentre eles o Dr. Pasquale Bacco, no fim do mês de maio, agora, dia 28, emitiu um comunicado endereçado à imprensa e ao presidente do Conselho de Ministros, ao Instituto Superior de Saúde, pedindo que as leis de contenção da propagação do vírus fossem revogadas porque são inúteis, além de pedir explicações sobre a conduta que o governo teve e vem tendo desde o início da pandemia e que, segundo ele, é problemática e desastrosa. Olha o que esses caras estão falando para o governo. No combate ao cavalo de Troia 19, que já é recorrente o conhecimento entre os médicos que esse vírus morre acima dos 23 graus e não consegue contaminar ninguém. O documento chamado de Pedido de Defesa, esse é o nome do documento feito aqui na Itália, afirma que a curva epidemiológica mostra uma queda brusca com a chegada do calor, ao mesmo tempo em que lançam o aplicativo. Parece realmente não fazer sentido algum, a não ser para os "tô morrendo de medo" 19, esse negócio de lançar o aplicativo na hora que o vírus está praticamente morto. Essa carta às autoridades administrativas, aos responsáveis, né, do país, requer que se tome medidas embasadas em dados reais e bem contextualizados para que se evite ainda mais problemas como as que se viu até hoje. Os médicos se dizem perplexos com o modo em que os especialistas do governo contaram os mortos, o que eu estou dizendo já há 3 meses e meio aqui no canal, as mortes ao vírus e até a real funcionalidade dos testes com tampone, com muitos falsos negativos e falsos positivos. Nem os métodos de avaliação os médicos confiaram, que disseram que tinha muitos testes que davam errado. Ainda questionaram e questionam o porquê de o governo negar a liberação das autópsias no início da pandemia e que teria sido fundamental para fornecer informações aos médicos para entenderem melhor como o corpo reagia ao vírus. Isso também estou falando desde o início, por causa da doutora Bárbara Balanzoni, que levantou a primeira bola disso. Ela não conseguia fazer autópsia porque o governo não liberava. E que teria sido milhares de pessoas salvas se tivesse sido feito isso antes. Então, o governo não explicará isso com certeza, né? Estou falando por mim, não diz a matéria. Seria entregar de mão beijada e assumir o porquê de todo esse circo, não é verdade? Os médicos se mostram bastante céticos em relação a todas essas medidas impostas, como o uso de máscaras, luvas, distanciamento social, etc., nesse tempo de vírus enfraquecido ou praticamente morto. Também querem saber sobre os métodos e dados de base que o governo usou como mesmo padrão no norte e no sul, como medidas de autoridade em regiões onde o país teve casos de doença que chegou a perto de 0. Ao invés disso, o governo, segundo eles, poderiam procurar entender os altos índices de morte, por exemplo, na região da Lombardia, onde vieram a óbito 55% de todos os casos de mortes na Itália. Como índices de poluição, sedentarismo, tabagismo e até, escute isso, a relação entre o uso de antídotos, né, se você entende, já que uma maciça imunização foi realizada em novembro na região.
3 meses antes de chegar o bendito do vírus, ou o maldito do vírus. São muitos os questionamentos feitos por eles, que eles esperam uma resposta o quanto breve do governo. Como eu dizia no início, sobre o aplicativo de controle social, quer dizer, o aplicativo de imunidade, né? O sistema funcionará por Bluetooth, e já funciona por Bluetooth, assim como da Inglaterra, que é igualzinho daqui. E os especialistas em tecnologia estão dizendo que o rastreio e o armazenamento das informações dos usuários e a identificação dos positivos pode causar uma série de incertezas na veracidade dos dados recolhidos, já que serão fornecidos pelas pessoas e de modo a não poder averiguar a sua veracidade. O famoso imunologista suíço Beda Stadler, ele diz o seguinte, abre aspas, olha o que esse médico fala. Os números relativos à infecção são já há muitas semanas extremamente baixos. Nesse tempo, nenhum italiano corre risco de contrair esse vírus, salvo os mais velhos com baixa imunidade. Digo aos mais jovens e às pessoas sãs que o cavalo de Troia 19 não era perigo algum para vocês, nem mesmo antes, quanto dirá agora, se bem que foi sempre dito o contrário na TV. O cavalo de Troia 19, ainda continua as aspas, é um vírus extremamente seletivo. Se você não tem ainda 70 anos e não possui uma doença grave, o risco de morte é muito baixo. Na realidade, esse vírus apresenta um risco de verdade somente a um número muito pequeno de pessoas. Se fizéssemos um distanciamento social com os perfis de risco, poderíamos controlar a doença tranquilamente e sem segunda onda, fecha aspas. Zangrilo, médico responsável do Hospital San Rafael de Milão, disse, abre aspas de novo, vai escutando, tenho consciência do drama que viveram os pacientes que não sobreviveram, mas quero dizer que não se pode mais continuar a dar atenção e palavra, como fez a Grécia, num papel ridículo, aos não clínicos e aos não virologistas de verdade. Ele está falando aqui ao povo do governo, que geriu a crise ao invés dos infectologistas. E aqueles que se autoproclamam professores. Esse vírus, do ponto de vista clínico, não existe mais. A Itália inteira deve ficar tranquila. Assino embaixo naquilo que digo. Aterrorizar um país é algo que alguém deve ser rapidamente responsabilizado. Olha o quanto essas coisas são graves. Isso é um resumo da matéria que eu pus aqui no link da descrição. Então, pessoal, já são 2 países, eu estou estudando o terceiro. Por enquanto eu não sei se é fake news ou se é verdade, mas assim que eu ficar sabendo, eu posto para vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilhe, me ajude. Se você não é inscrito, se inscreva também. Me ajude a tornar o canal cada vez mais relevante, ok? Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.